Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Hoje, dia 21 de setembro de 2021, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. E hoje celebramos a memória de São Mateus. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, como falávamos, hoje celebramos a memória de São Mateus. É o Evangelho. É dedicado a esse apóstolo do Senhor, que foi chamado pelo Senhor enquanto estava na atividade plena da sua vida. Então Jesus passa, vê ali Levi Mateus, sentado na coletoria de impostos, vê ele e diz: segue-me. Imediatamente, a palavra vai dizer, ele se levantou e seguiu a Jesus. E isso causou muito espanto naquelas pessoas, principalmente nos fariseus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. Por quê? Porque os cobradores de impostos naquela época, eles eram completamente mal vistos pelo povo, lógico, porque a trabalho, né, do Império Romano, o que ele fazia? Ele cobrava, era como se oprimisse o povo. E também pelos doutores da lei, pelas autoridades religiosas também, eles eram excluídos, ou seja, não eram bem vistos. E de repente Jesus vem, passa, diz: segue-me. E ainda para piorar, Jesus vai à casa de Mateus, senta-se à mesa. E a mesa nós sabemos que é um lugar de partilha, sabemos que a mesa é um lugar de intimidade. Ali Jesus se senta. E a palavra vai dizer que muitos cobradores de impostos vieram e também muitos pecadores. Olha que lindo essa passagem. Por quê? Porque o Senhor não faz distinção. O Senhor não veio para julgar, o Senhor não veio para condenar, o Senhor veio para salvar, para libertar. E faz esse convite a todos. A todos o Senhor chama. A proposta do Evangelho, o convite do Evangelho, por que eu falo é um convite? Jesus não obrigou Mateus a segui-lo. Jesus faz um chamado: segue-me. Mateus poderia muito bem ficar ali sentado, continuar com aquela vida, com aquele trabalho que oprimia as pessoas. Mas não, imediatamente ele abre mão de tudo para seguir Jesus. E ao contrário, né, desse espanto que causa, com certeza talvez causou também nos seus apóstolos, ao ver Jesus chamar Mateus. Então, ao contrário daquele espanto, por quê? Porque as pessoas viam ali, um pecador público. É assim que era conhecido, um pecador público, porque todos sabiam que aquele cobrador de impostos oprimia, então era um pecador público. Era assim que as pessoas viam. Mas muito mais do que isso, Jesus via ali um filho de Deus. É isso. E mais do que isso, né? Não só via Jesus, quando passa, ao ver, Jesus lança um olhar.
esse olhar de cura, esse olhar que liberta, esse olhar que repara, que faz nova todas as coisas. E me lembro aqui também uma das pregações do Padre Léo, do saudoso Padre Léo, que vai dizer, né, que quando jogam aquela pecadora, a adúltera, aos pés de Jesus, e Jesus ali se abaixa, Padre Léo diz que só o olhar de Jesus curou aquela mulher. Então, meu irmão, minha irmã, esse mesmo olhar que Jesus proferiu para Mateus, esse olhar foi capaz de curar, de libertar, de causar ali essa atração. Foi isso. E Jesus fala, segue-me ali. Aquele homem, Mateus, deixa tudo para segui-lo. E a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, Jesus faz com cada um de nós. Jesus volve o seu olhar para nós. E ao contrário do que foi dito, do que as pessoas pensam, Jesus vê com um olhar de misericórdia. Jesus vê com um olhar de amor. Jesus vê em você e vê em mim um filho amado de Deus. E também nos chama, segue-me. E agora depende de cada um de nós, de deixarmos, de rompermos com a nossa vida, de romper com o pecado, com as amarras que ainda nos seguram, para que possamos seguir definitivamente Jesus. E também, nesse Evangelho, peçamos mais uma graça. Peçamos que possamos ter, para que tenhamos, o mesmo olhar de Jesus. Não mais olhar que condena, olhar que julga, olhar que às vezes mata, mas ter esse olhar de que todos nós somos filhos amados de Deus. E da mesma forma que o olhar de Jesus curou, que o nosso olhar, que as pessoas encontrem em nosso olhar esse Evangelho vivo. Que através do Evangelho das nossas vidas, as pessoas possam ter um encontro pessoal com Jesus, com o seu amado. Então, meu irmão, minha irmã, nesse Evangelho de hoje, que nós possamos sim seguir Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, deixando de lado muitas vezes a preguiça que nos aprisiona, os nossos racionalismos querendo entender Deus, não. Que nós possamos seguir Jesus livremente. Portanto, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.